Outros destaques em Os Pingos nos Is. Jair Bolsonaro rebateu acusações que tem recebido de integrantes do governo federal sobre os problemas do Brasil. Segundo o ex-presidente, ele e seus aliados recebem a culpa sobre tudo o que acontece no país, mesmo depois de quase 2 anos fora do comando da República. Bolsonaro apontou ainda uma união entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal, afirmando que a oposição não pode deixar a esquerda avançar para que a censura e a perseguição não se estabeleçam. Por fim, o líder da direita reclamou, dizendo que quando era presidente enfrentava pelo menos uma ação no STF, mas agora a corte está liberando até verbas extras para o governo combater as queimadas. Começar essa com o Roberto Mota. Mota, críticas de Jair Bolsonaro, sobre as acusações de que ele e a sua gestão seriam os responsáveis por problemas da atual administração. Enfim, essa não é uma prática nova, né, Mota? Jogar na conta do antecessor. Só que tem validade isso, né? Caniato, eu vou comentar essa notícia com uma charada para o espectador. Prestem atenção. Imaginem um país onde o ministro da Justiça se orgulha da soltura de criminosos. O ministro das Comunicações apoia a censura. O ministro dos Direitos Humanos é acusado de violar direitos. O ministro do Trabalho quer impedir os cidadãos de trabalhar. Um país onde um grande líder declara, na abertura de uma feira de livros, que não tem disposição para ler. Um país onde, para preservar a democracia, trouxeram de volta a censura. Bom, eu apresentei a charada, você, espectador, diz o nome do país. Luiz Felipe Dávila. Dávila, também queria que você refletisse sobre essa insatisfação, para dizer o mínimo, de Jair Bolsonaro, apontando que querem colocar na conta dele os problemas na atual administração, mesmo depois de quase 2 anos. É possível ele ainda ser o responsável por muitas das coisas que não teriam dado certo? Eu já escutei, inclusive em outras administrações, coisas parecidas, mas geralmente cola no primeiro ano de mandato, por conta do orçamento que foi feito no último ano da administração de determinado presidente. Agora, no segundo ano de mandato, daí já é mais difícil, né? Caniato, uma das formas de imaturidade política é, em vez de enfrentar o problema, você arrumar quem é o culpado. Só que esse governo vem causando a inflação de culpados. Tem culpado para tudo. Qualquer coisa que der errado no governo tem que ter um culpado, né? O culpado é os fazendeiros. Agora até não é a Marina Silva dizendo que o culpado agora são os fazendeiros pelas queimadas. Olha que absurdo. O culpado é Jair Bolsonaro. O culpado sempre tem um culpado. O culpado é o presidente do Banco Central, o carrasco que aumenta a taxa de juros e não pensa nas pessoas. Sempre tem um culpado. Essa história de buscar culpado e não resolver o problema mostra como o país está à deriva. Um país que não tem política ambiental, que a política externa nos envergonha, que a política econômica é um desastre total, onde o déficit público dispara, a taxa de juros volta a subir pela primeira vez, um ambiente de negócio que espanta investidores. Esse é o Brasil, da charada do Mota. Então, veja só, o que Jair Bolsonaro tem que fazer agora é trabalhar nas campanhas municipais e mostrar com dados e fatos de que lado a maioria da população está. Porque a maioria da população vai eleger prefeitos ligados à direita e não à esquerda. A esquerda vai ser derrotada nos maiores colégios eleitorais do Brasil. E isso vai mostrar a força política do descontentamento do governo do descontentamento do eleitor com o governo. Então, vamos esperar os dados e fatos da eleição municipal. Cada vez mais o PT se assemelha à antiga Arena. Está sendo expulso dos grandes colégios eleitorais, cada vez mais vivendo de pequenos redutos eleitorais no interior do Brasil. Isso mostra a decadência de um partido que está perdendo a conectividade com o eleitor, com o cidadão brasileiro. Ex-presidente Jair Bolsonaro sobe o tom e, naturalmente, demonstra a insatisfação por receber a culpa sobre
tudo que estaria de errado no Brasil, Cristiano Beraldo, estariam jogando na conta da administração anterior? Isso é injustiça. O grande culpado por tudo que acontece no Brasil é Roberto Campos Neto. Ele divide essa culpa com o presidente do Banco Central, que agora já vai sair no final do ano. Bom, o fato é que quando você tem um governo eleito com tantas promessas, um governo que demonstrou ali para o seu eleitorado que faria tudo diferente, que retornaria o Brasil ao ambiente de paz, em que a polarização deixaria de existir. Afinal de contas, era fundamental pacificar o país. Vocês lembram dessa frase tão repetida e tão batida? Pois é, mas aí vem o resultado da eleição, o governo é eleito, e há uma postura absolutamente oposta àquela que foi defendida nas eleições. Por quê? Porque depois da eleição vencida, o que prevalece é a natureza de cada um. E a natureza de um governo que não tem absolutamente a menor responsabilidade fiscal, que não tem projeto para o país, não tem um propósito. Se perguntem qual é o propósito do atual governo. Ah, vai acabar com a fome. Opa, peraí, mas parece que eu ouvi isso lá em 2002, com o tal do Fome Zero. Não, vai defender o meio ambiente. Ué, mas as queimadas estão batendo recordes, problemas ambientais gravíssimos. O governo agora defende a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Então, assim, qual é o propósito? Não existe, não é? E o que resta, então, é apontar o dedo, é transferir a culpa. Porque as pessoas incompetentes, até no nosso ambiente de convivência, no nosso trabalho, ao nosso redor, as pessoas incompetentes, elas usam a transferência da culpa, da responsabilidade, como um instrumento de defesa, achando que assim elas estão justificando para os outros, mas na verdade o que elas querem é se auto-enganar. Então, Caniato, a gente vive um ambiente hoje que é só uma falação absoluta. De concreto mesmo, evoluções, melhoras, avanços, isso realmente a gente não vê nada. Agora tem uma outra faceta dessa notícia, ou pelo menos das declarações de Jair Bolsonaro, Mota, e ele dizendo que quando era presidente enfrentava pelo menos uma ação no Supremo Tribunal Federal. E agora a Corte trataria o Executivo Federal de outra maneira, dando todo o suporte, inclusive autorizando liberação extra de verbas para o enfrentamento às queimadas. E, inclusive, a informação que acaba estampando a nossa manchete principal para as pessoas que nos acompanham por imagens. Uma suposta união do Executivo Federal, do Governo Federal, com o Supremo Tribunal Federal. Mota. Na teoria, Caniato, na teoria, a democracia, o que caracteriza principalmente a democracia, é ser um governo de pessoas eleitas, escolhidas pelo povo. Na teoria, esse governo muda de tanto em tanto tempo, aqui no Brasil de 4 em 4 anos. Né? Na teoria, todo mundo deveria poder ser eleito e fazer parte de um governo. Na teoria, esse modelo é feito para, ora, ter um grupo de direita no poder, ora, ter um grupo de esquerda no poder, porque essas são as duas grandes divisões da atualidade. Não adianta a gente imaginar que o mundo vai ser diferente disso, não adianta insistir nessa bobagem de polarização, porque são as duas grandes divisões do pensamento político. Isso é a teoria. Mas nós estamos vivendo num mundo e num tempo em que há um consenso de que a esquerda é fofa, a esquerda é do bem e do amor, e a direita é do mal. Isso é uma imposição cultural que não tem nada a ver com a realidade. Quando você olha para o mundo hoje, você vê justamente o contrário. Você vê governos classificados como de direita, como aqui na nossa vizinha Argentina, fazendo grandes avanços na direção da liberdade, na direção da prosperidade, de um futuro melhor. Você vê aqui na América Latina governos de esquerda, Cuba, Nicarágua, Venezuela,
em menor medida outros países, que representam o que há de mais atrasado, que representam violações sistemáticas de todos os direitos fundamentais. Então, esse consenso de que a esquerda é uma coisa fofa e que a direita é uma coisa ruim, ele está em conflito com a realidade na nossa frente. Mas como é que a realidade parece que para algumas pessoas pouco importa. Então, no Brasil, quando um governo de esquerda é eleito, ele tem licença para fazer qualquer coisa. Ele pode agir de forma exatamente oposta à qual ele prometeu, ele pode dizer as maiores barbaridades, ele pode cometer as maiores violações. Sempre existe uma desculpa, uma justificativa, uma explicação, um apoio jurídico. Já um governo de direita, qualquer coisa que fizer está errado, absolutamente errado. Tem toda a oposição contra ele, a oposição inclusive das universidades, da cultura, da maior parte da mídia, dos formadores de opinião, dos artistas. E aí a gente tem que se perguntar, essa assimetria é compatível com a democracia? E mais, democracia não é a única coisa importante nessa história. Tem duas outras coisas que são muito importantes, que é o conceito de república, são 3 poderes iguais, independentes e separados. O legislativo, o executivo e o judiciário. A gente precisa olhar para o nosso país e ver o que está acontecendo. E o último conceito é o conceito de Estado de Direito. Estado de Direito é muito simples de entender. Ele é construído em cima do respeito às liberdades fundamentais, aos direitos fundamentais. Direito de ir e vir, liberdade de expressão, direito à vida, direito à propriedade. No Estado de Direito, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, exceto em virtude de lei. Então, quando você pega esses 3 conceitos, democracia, república, Estado de Direito, você tem os instrumentos que você precisa para olhar para o que está acontecendo no Brasil hoje e tirar as suas próprias conclusões. Você, Dávila, Jair Bolsonaro levanta um ponto que vem sendo discutido já há algum tempo, passa justamente por essa assimetria destacada pelo Mota, né? No caso, a suposta união do governo federal com o Supremo Tribunal Federal. Dávila. Olha, Canhato, eu gostaria de fazer uma retrospectiva histórica. Se nós pegarmos o que aconteceu em Brasil em 1994, 1995, no então governo Fernando Henrique Cardoso, todo o governo trabalhava para o fortalecimento das instituições democráticas. Por exemplo, criaram-se as agências reguladoras. As agências reguladoras tinham uma governança que somente técnicos foram indicados. E foram indicados técnicos de primeira linha, justamente para cumprir a sua função reguladora. Com o passar do tempo, o populismo de esquerda acabou assumindo o poder e começou o que nós chamamos do processo do aparelhamento do Estado, transformar órgãos técnicos em indicação política. E aí começa a degeneração da democracia. A degeneração da democracia brasileira é uma obra de décadas e feita de maneira gradual. E aí é aquele fenômeno do sapo na panela. Ou seja, a água começa a ferver e você não descobre, parece que a temperatura vai subindo, você não está percebendo o que está acontecendo. Então, essa lenta degeneração da democracia, ela é fruto da política. Porque o que aconteceu? As agências, os órgãos técnicos foram se transformando cada vez mais em loteamento de partidos políticos. E, por fim, nós chegamos ao extremo de transformar o Supremo Tribunal Federal no último loteamento de luxo da política. Isso é muito negativo. Onde estão os grandes juristas? Onde estão as pessoas que fizeram carreira no magistério, que foram juízes? Eu citava aqui há pouco os exemplos em 1990, 94, 98, a composição do Supremo. A maioria do Supremo eram juristas de grande formação. Sidney Sanches, Celso de Mello, o Moreira Alves, Veloso, Carlos Veloso, tinham pessoas de extremo renome no mundo jurídico. Hoje,
para ser nomeado para o Supremo, precisa ter carteirinha de político partidário. E aí, não só a indicação é política, como a aprovação no Senado também é política. Então, não podemos culpar A ou B. O que nós temos de culpar é a política. A política vem contribuindo para a degeneração das instituições políticas, principalmente os órgãos não eletivos, que são os órgãos reguladores, tanto o Supremo Tribunal Federal como as agências reguladoras. Então não adianta apontar dedo para um ou outro. Nós temos de entender esse processo de degeneração gradual das instituições políticas. E só tem um jeito para consertar isso. É a política. É a política voltar a recuperar ao senso de virtude política, senso de dever político, e nomear pessoas de renome técnico e não pessoas que têm que mostrar, acima de tudo, a sua credencial político-partidária. Programa Os Pingos nos Is, estamos repercutindo as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Trouxemos, inclusive, uma reclamação dele de que o Planalto colocaria a culpa nele, na antiga administração, por tudo de errado que estaria dando nessa gestão. E agora em destaque também uma reclamação dele, uma união entre o Executivo Federal e o Supremo Tribunal Federal. Ele pediu, enfim, fim da censura, fim da perseguição. Você, Cristiano Beraldo, suas impressões? Minhas impressões, Caniato, são de que, se a gente pegar os últimos 22 anos, o Brasil teve a mesma gestão por 16 anos. E a gente tem que se perguntar, desses 22, o trabalho realizado por 16 anos foi jogado no lixo por causa de duas administrações. Todos os problemas que enfrentamos hoje decorrem da administração de Michel Temer e Jair Bolsonaro? É isso? E o que foi feito antes? Quem estava ali na presidência da República? Quem teve na mão um Brasil que viveu uma fase de grande expansão, levado pelo mundo, quando o mundo crescia loucamente, e o Brasil teve uma oportunidade de ouro para transformar a sua educação, para transformar a segurança pública, para transformar a sua infraestrutura, para transformar a decência no exercício de funções públicas. Mas o que tivemos dessa administração? O que tivemos dessas grandes figuras tão preocupadas com o povo? Um Brasil que se viu às voltas com os maiores escândalos de corrupção do planeta. E o que transformou o Brasil? Nada. Nada. Só pegar as BRs, as rodovias federais. Quem for pegar a BR-116, uma das mais importantes do Brasil, quiçá a mais importante, vai continuar passando trechos de 40 quilômetros por hora. Como pode um país do tamanho do Brasil ter estrada federal cuja velocidade máxima permitida é 40 quilômetros por hora? Por quê? Porque os responsáveis pelo país, aqueles que tiveram na mão um orçamento monumental para fazer os investimentos que dessem maior agilidade, dinâmica para as estradas brasileiras, não fizeram isso. Estavam preocupados em comprar plataforma lá para a Petrobras, para contratar as empresas dos amigos. Tudo isso acontecendo sob a vigilância das agências reguladoras dominadas pela política, como disse o Dávila. Então, este cenário, este Brasil que vivemos hoje, essa decadência institucional que vivemos hoje, foi configurada ao longo desses anos pelos mesmos que estão hoje comandando o Brasil e querem se eximir de responsabilidade, apontando o dedinho para os outros. Ora, isso é uma postura de gente pequena e mesquinha,
Gente que fica aí procurando culpados ao invés de trabalhar e resolver problemas. É por causa deste tipo de comportamento que estamos aonde estamos. Esse Brasil que é o rei, o medalha de ouro da ineficiência, enquanto o mundo avança, enquanto o mundo experimenta uma revolução com a inteligência artificial. E o que resta ao Brasil? Ora, até só fazer um parênteses, Caniato. Sim. Tivemos a Paralimpíada agora em Paris, o Brasil com uma série de medalhas. Vocês acham que essas medalhas dos atletas paralímpicos vieram porque o governo faz o seu trabalho? Não! Porque pessoas que usam cadeira de rodas sequer podem rodar pelas calçadas das ruas brasileiras, das cidades brasileiras. O governo brasileiro, aliás, todas as instâncias, federal, estadual, municipal, dá de ombros para as pessoas deficientes. E aí ficam aí, viva os atletas paralímpicos brasileiros. Ora, criem vergonha na cara, pelo amor de Deus.